Para começar, uma coisa me chamou muita atenção. Muita gente nos comentários dos vídeos anteriores perguntou por que essa mansão tem um caseiro. E bom, no último vídeo em que falei sobre o dono da mansão, eu até comentei rapidamente sobre isso. Mas agora, olhando mais de perto, percebi que esse nem é o verdadeiro problema. O próprio Renato Garcia já deixou bem claro que eles não tiveram escolha quanto a isso. O caseiro tinha que estar lá. Não foi uma decisão deles. Foi uma imposição. E é aí que a coisa começa a ficar estranha. Mas antes de pular direto para os acontecimentos bizarros, e acredita, tem muita coisa para mostrar para vocês. Eu quero começar leve, com um detalhe que quase ninguém comentou. E talvez seja esse o ponto mais revelador de todos. Repara só, todo mundo percebeu a diferença absurda entre o estado da casa onde o caseiro mora e a própria mansão. A casa dele, bem cuidada, limpa, com sinais claros de manutenção constante. Agora, na mansão, pura decadência, suja, com infiltrações, mato alto, parecia esquecida. E isso causou uma sensação estranha em muita gente. Como assim o cara tá ali há anos, mas parece que nunca cuidou do lugar que deveria? E pelas informações deixadas em vídeos, comentários e relatos, o tal caseiro tá ali desde o começo da história da mansão. Desde sempre. Ele sempre esteve presente. É claro que isso mostra que ele tem um certo apego emocional pelo lugar, talvez pela casa dele, ou até pela própria mansão. Mas esse apego não justifica em nenhum momento as atitudes que vêm sendo relatadas. Relatos de que ele assusta os moradores, de que vigia a casa o tempo todo, mesmo sem necessidade, e o pior, de que já chegou a machucar pessoas. E é aqui que a história deixa de ser estranha, e começa a se tornar preocupante. Depois de tantos sinais estranhos, eu decidi fazer o que sempre faço quando algo não faz sentido. Fui pesquisar. Pesquisei sobre caseiros, mansões antigas, histórias estranhas, e, sinceramente, encontrei coisas que eu não queria ter encontrado. Para começar, o comportamento desse caseiro já levanta suspeitas há muito tempo. Ele parece ser um homem mais velho, daqueles que claramente não curtem tecnologia, não gostam de jovens, e preferem o silêncio da madrugada. Talvez o fato dele estar sempre rondando à noite, sozinho, com passos calmos mais pesados, seja algo normal para ele, mas para quem vive lá, essa presença constante, esse olhar desconfiado, essa energia estranha, é tudo, menos normal. E foi aí que eu me deparei com isso. A lenda do caseiro, abordada no filme O Caseiro, conta a história de um professor de psicologia cético em relação a fenômenos sobrenaturais que é confrontado com a possibilidade de um fantasma assombrar a casa de uma família. A lenda, que se tornou o filme, fala de um antigo caseiro que se suicidou na propriedade. Segundo a família, passou a assombrar o local, e principalmente a filha mais nova. O professor tenta buscar explicações racionais, enquanto a família acredita estar sendo atormentada por algo do além. E sim, por mais bizarro que pareça, esse filme se parece demais com o que está acontecendo hoje na mansão dos Unters. As rondas à noite, a sensação de estar sendo vigiado, o comportamento estranho e imprevisível do caseiro, o sentimento de ser observado o tempo todo, mesmo estando sozinho. Só que agora, a gente tem dois problemas. Primeiro, e se a história desse caseiro real também estiver ligada com algum acontecimento sombrio do passado da mansão? E segundo, e se ele não estiver agindo sozinho? Chegando nesse ponto da investigação, eu percebi que tudo podia estar se dividindo em dois caminhos diferentes, duas possibilidades que são, ao mesmo tempo, assustadoras e misteriosas. A primeira delas é racional. Pense bem, o caseiro está naquela mansão há muitos anos, talvez décadas. O abandono do local, a solidão, a rotina repetitiva e o isolamento podem ter causado impactos profundos na mente dele. Talvez ele já não esteja bem mentalmente. Talvez ele veja os novos moradores, os Unters, não como visitantes, mas como intrusos. E aí, num tipo de resistência silenciosa, ele começa a agir de maneira estranha, hostil, assustadora, como se estivesse tentando espantar todos que se aproximam da mansão. Como se dissesse, sem dizer uma palavra: aqui não é mais lugar para vocês. Já a segunda possibilidade é muito mais sombria. Há quem acredite que algo realmente sobrenatural tenha acontecido com o caseiro ou até com a família que morava nessa mansão antes. Algo tão forte, tão traumatizante, tão obscuro, que deixou cicatrizes invisíveis. E desde então, ele permanece ali, preso,
como se fosse o último guardião de um segredo que ninguém deveria descobrir. Talvez ele não possa sair, ou pior, talvez ele não queira que ninguém entre. E é aqui que eu preciso fazer um alerta. Várias pessoas da mansão já comentaram sobre uma energia estranha, uma energia pesada, incômoda, densa, algo que não se explica com lógica, nem se vê com os olhos, e mais que se sente. E a pergunta que fica é: o que esse caseiro já fez naquela mansão? O que ele já viu, ou ouviu, ou sentiu, que o tornou assim? Por quê? Mesmo sendo responsável pela propriedade, ele não ajuda a arrumar absolutamente nada. Porque a mansão continua em ruínas, enquanto a casa dele está sempre em ordem. Talvez ele nunca tenha sido um caseiro de verdade. Talvez ele seja apenas um vigia, alguém que o antigo proprietário deixou ali por um motivo específico, como um cão de guarda, ou como um zelador de algo que não pode ser libertado. Porém, a verdade é que há muitas coisas estranhas nessa história. Muitas informações não fazem sentido, ainda mais se observarmos as ações do caseiro com todos na mansão. E essa ideia compartilhada pelo Aruan, para mim, também faz muito sentido. Nossa, tá cada vez mais... NG fez o Pix de R$3. Aruan pensa comigo, o ex-dono dessa casa não queria alugar ela, ele queria a Sudoeste vender. Será que o motivo dele querer vender e não alugar esta casa seja o caseiro perturbado? Mas aí ele ia mandar o caseiro embora, né? Aí eu acho que ele ia mandar o caseiro embora, ele não ia pegar e... Ah, tá muito estranha essa casa, velho, não tá fazendo sentido nenhum. Cara, e se o caseiro for pai do dono? Não. Ué, então eles são irmãos. Oxi. Peraí. Se o caseiro for pai do dono... Não entendendo nada. Não, peraí. Muito estranha essa história. De verdade. Tipo, sabe quando a gente tá tentando decifrar alguma coisa e tá faltando informação pro quebra-cabeça? Sabe quando tá faltando peça pra gente pegar? É isso que, tipo, eu tô analisando. Tem muita coisa que não faz sentido nessa casa. Sabe o que é uma parada agora que vocês pegaram e falaram assim: ah, ele parece ser pai do dono? Se for parar pra analisar, ele parece, chat. Sabe por quê? Imagina que ele é pai, tem o dono da casa e o caseiro é o pai. Se ele é o pai, ele não tá nem aí, ele entra dentro da casa mesmo. Ele faz o contrato, ele fala: ó, não quero isso aqui, que é velho não gosta de fazer as coisas, ó. Não quero que vocês ficam brincando ali na... Não parece? Entra no meio da casa mesmo, vai lá, não tá nem aí. Faz um pouco de sentido, mano, é muita coisa. Tipo assim, esse que é o BO. Tem tanta ponta solta, tanta abertura, que a gente vai viajando na imaginação e a gente nem sabe, tipo assim, o que realmente pode ser. Às vezes a gente até já acertou, mas como tem tanta coisa, tipo assim, pra se pensar, ainda não fechou a informação direitinho, sabe? Mas, mesmo com todas essas teorias, algo me chamou muito a atenção. Ele não tem carro, não tem moto, não sai, não conversa, mal fala. É um senhor de idade que, aparentemente, vive ali como se aquele lugar fosse tudo o que ele tem. Sua casa, seu mundo, sua prisão. E mesmo assim, a forma como ele age com os Unters continua muito estranha. É um comportamento que ultrapassa a linha da desconfiança e toca o limite do desrespeito. Então agora, eu passo a pergunta para você. O que você acha que é a verdade por trás do caseiro? Será que estamos diante de um homem solitário, abalado mentalmente, que não aceita mudanças? Ou será que existe algo muito mais profundo naquela casa das bonecas, ou até mesmo em outros lugares escondidos da mansão, sombrio e sobrenatural por trás dessa história? Comenta aqui embaixo. Você acredita na teoria racional ou na teoria sobrenatural? Seu comentário pode ajudar a montar o quebra-cabeça que ninguém conseguiu decifrar até agora. E claro, se você curtiu esse vídeo e quer ver mais investigações bizarras como essa, se inscreve aqui no canal do Micas e também na Central Félix Barreto, que tá mandando muito na edição e na investigação junto comigo. Porque uma coisa é certa, às vezes, o verdadeiro terror não está nas sombras, mas sim, naquilo que se recusa a ir embora. Até o próximo vídeo. A verdade continua solta.